Olá a todos, espero que vocês tenham uma boa visita ao laboratório e demais informações vocês podem estar acessando o site do laboratório que vai estar disponível no final da apresentação. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Laboratório de Inovação e Desenvolvimento do Produto. Esse laboratório fica no bloco U, bem perto das salas de aula. E ele é um laboratório meio que todos os cursos podem estar utilizando, né? Então vocês podem estar dando uma olhada, que ele é composto de equipamentos de máquinas de manufatura aditiva. Então essa cinza é uma máquina mais profissional da Stratasys e essa vermelha é uma máquina mais maker, tá? E nessas máquinas a gente consegue desenvolver várias atividades, né, que dão suporte tanto ao ensino, pesquisa e extensão, né? Então, como atividades de ensino que a gente já desenvolveu no passado, essa daqui com a turma de desenvolvimento de produto, onde o tema proposto era desenvolver um jogo, né, para deficiente visual. Então, foi utilizado a máquina de impressão na elaboração desses jogos, né? Onde vocês podem ver que tem um relevo aqui do animal. Esse jogo foi desenvolvido em parceria com um grupo de alunos da disciplina, junto com a Associação de Cegos de Joinville. Essa daqui é uma outra prática que a gente tem, né, a parte de extensão, que a gente recebe escolares também das escolas públicas no Espaço Ciência e Tecnologia, e a gente preparou esse daqui para mostrando, né, como é que a gente pode estar representando os grandes montes do mundo, né? Através da tecnologia, a gente importa em STL a topografia e faz a impressão, né? O maior de todos, né, o Everest. Então isso aí fica visível, né? E as crianças conseguem vir aqui e visualizar, né? E até mesmo tocar esses elementos. Um outro projeto que a gente desenvolve aqui é na parte de robótica. Então a gente tem alguns kits de robótica da Lego. Esse daqui é o Lego NXT, que é uma segunda versão da Lego, e esse daqui o EV3, que é a última versão. Esses kits a gente consegue fazer atividades tanto para crianças do ensino fundamental, para jovens do ensino médio, ou até mesmo nossos alunos no ensino superior, né? Onde o que varia é a linguagem, né? Então a gente pode programar no próprio robô, pode programar um software de blocos, né? Muito similar essas daqui que vocês estão vendo aqui, ou própria programação em C, né? Então a gente desenvolve algumas ações, né, nesse sentido, em parceria com o Espaço Ciência e Tecnologia. Aqui no laboratório, então, a gente conta, né, com um espaço amplo, né, com computadores, onde a gente usa bastante softwares de CAD, né? Aqui são algumas das peças que a gente fez já na impressora. E aqui é um software que a gente usa para a parte da impressão 3D, é chamado Simplify, é onde a gente consegue visualizar, né, a peça que a gente quer, como a máquina vai fazer. Então ela vai construindo, né, camada por camada. Então aqui a gente consegue visualizar essa peça na questão que vocês estão vendo aqui, foi essa peça que a gente acabou de... É um paraboloide que os professores irão usar aí para a parte de ensino. Aqui no laboratório também, né, a gente tem um espaço para dar acabamento. Então, eventualmente, se a gente desenvolve alguma peça lá que precisa de um acabamento posterior, a gente tem um maquinário aqui. Esse aqui é um outro projetinho que a gente tem, que é a parte de usinagem, né, peças pequenas. Aqui é uma máquina de impressão 3D de código aberto e projeto aberto, onde a gente construiu aqui no laboratório. Na verdade, essa máquina aqui, mais propriamente, é do PET, que eles, em parceria com a gente, estão desenvolvendo a construção dessa máquina. E aqui é uma máquina de corte a laser. Essa corte a laser é muito legal, porque a gente consegue fazer esses pequenos produtos e fazer a gravação também, né?
Então, tem algumas práticas de ensino onde os estudantes eles desenvolvem, né, um certo projeto, né, e a gente consegue fazer essas peças, né? Então, é um laboratório bem eclético, né, e onde a gente convida a todos vocês a conhecerem quando for possível no ano que vem, tá? Eu não me apresentei no começo, meu nome é Carlos Maurício Sachelli e eu sou o professor atual coordenador do laboratório. Então, um abraço a todos e sejam bem-vindos à universidade, tá? E sintam-se acolhidos aí quando vocês quiserem visitar o laboratório, né? O laboratório está bem aqui no alto das escadas, né? Um laboratório de inovação e desenvolvimento de produto. Valeu, abraço. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao UFSC, também de minha parte. Espero que os próximos anos de vocês aqui na nossa instituição sejam anos de muito aprendizado, de muito sucesso, muita felicidade, né? Então desejo tudo de bom para vocês. Bom, meu nome é Maurício, eu sou professor aqui na UFSC Joinville desde 2013, trabalho na graduação com as disciplinas de metrologia, estatística e probabilidade e também com a disciplina de manutenção e confiabilidade, né? Então, certamente a gente vai se encontrar em alguma dessas disciplinas aí em algum momento do curso de vocês. Bom, eu sou também o supervisor do Laboratório de Geodésia Industrial, então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esse laboratório. Bom, eu começo com essa imagem aqui, que eu acho que é uma imagem que é muito boa para explicar o que é geodésia industrial, né? Então o que a gente está vendo aqui? Esse aqui é uma imagem de um estaleiro, ou seja, de uma empresa que constrói navios, né? Especializada na construção desses navios transatlânticos. E o que a gente está vendo aqui é a montagem final de um desses transatlânticos que essa empresa produz. Esses navios de grande porte, eles são fabricados em blocos, né? Então você divide aquela embarcação em vários blocos menores, cada bloco desse é fabricado de forma independente e depois esses blocos são montados para formar o navio, né? Então o que a gente está vendo aqui é esse bloco aqui, está sendo suspenso aqui por um guindaste, né? E ele vai ser montado aqui então na parte da frente do navio, né? Então aqui é muito importante que esse bloco aqui, que é construído de forma independente, em primeiro lugar, que a geometria dele, né, seja adequada para que na hora que você posicionar aqui nessa parte da frente, para que você consiga montar uma parte na outra, né? Um bloco na estrutura pronta. E por outro lado, também na hora de montar esse bloco, é importante que esse bloco seja corretamente alinhado, né, posicionado para depois finalmente soldar esse bloco na embarcação. Cada bloco desse pode pesar várias centenas de toneladas, né? Esses navios são construídos em aço, né? Então são muito, muito pesados. Então a tarefa da geodésia industrial é justamente a gente lidar com problemas de medição nesse processo de construção, ou nesse tipo de processo de construção de grandes equipamentos, de grandes estruturas, né? Como por exemplo um navio, né? Então a gente precisa de instrumentos de medição, de equipamentos de medição adequados para você, por exemplo, checar se a geometria desse bloco que você construiu, se ela está correta, se ela está de acordo com o que foi projetado, né? E por outro lado, a gente precisa também de sistemas de medição para que na hora de você posicionar aqui o bloco, né, para ser montado, para que você consiga verificar se a posição dele em relação à estrutura está correta, se ele está apropriadamente alinhado, né? Então, na geodésia industrial, a gente trabalha justamente então, com sistemas de medição para a construção de grandes equipamentos, certo? Esses equipamentos podem ser navios, mas podem ser também aviões, podem ser equipamentos de geração de energia elétrica, como por exemplo um gerador eólico, né, uma turbina de uma usina hidrelétrica. Então, equipamentos de grande porte que têm algum requisito em termos de exatidão, né, em termos de precisão. Então, na geodésia industrial, a gente trabalha com coisas grandes, né, com grandes estruturas, né? Mas quão grandes são esses equipamentos com que a gente está trabalhando? Então, é legal a gente fazer algumas comparações para ganhar uma certa sensibilidade em relação ao tamanho dessas coisas. Então, aqui a gente tem representado uma pessoa, né, que tem, digamos aí, em média, 1,70 m de altura
E essa pessoa a gente pode comparar, por exemplo, aqui com um carro de passeio, que tem um comprimento médio aí de 4,70 m, né? Se a gente comparar agora esse carro de passeio com um ônibus tem em torno de 12 metros de tamanho, e a partir desse tamanho, do tamanho de um ônibus mais ou menos, é o tipo de estrutura que a gente está interessado em geodésia industrial. Tá? Então, por exemplo, a construção de um ônibus, fabricação de uma carroceria de um caminhão, da estrutura de uma locomotiva, né? Esse tipo de tamanho já são tamanhos no qual a gente precisa de equipamentos da área de geodésia industrial, certo? Se a gente compara agora um ônibus com um avião, esse aqui é o A380, que é atualmente o maior avião de passageiros do mundo, né? Então o ônibus já fica pequenininho perto do avião, né? O avião tem 75 metros, né? Agora, se a gente compara o avião com um transatlântico, como esse que a gente tinha na imagem anterior ali, aí o avião fica pequeno, né? Então o avião tem 75 metros, esse é, como eu falei, o maior avião que existe, né? E se a gente compara com um transatlântico, esse aí, por exemplo, é o Queen Mary 2, que é um transatlântico grande, né? Que tem 345 metros de comprimento. Então a comparação, a gente quase já não vê mais o carro e o ônibus dentro do navio, né? Então isso para vocês terem uma sensibilidade em relação ao tamanho das coisas que a gente está trabalhando nessa área de geodésia industrial. Bom, então geodésia industrial, né, a definição dessa área é a área da metrologia industrial. Metrologia é a ciência das medições, né? Vocês vão, inclusive, uma parte de vocês vão ter uma disciplina de metrologia durante o curso. Então é a área da metrologia que abrange métodos, técnicas de medição, né, para inspeção, posicionamento, alinhamento e monitoramento de grandes estruturas. E essas grandes estruturas elas são encontradas na indústria naval e offshore, na indústria aeroespacial, na indústria siderúrgica, de equipamentos de geração de energia, mas também, por exemplo, na indústria petroquímica, em refinarias de petróleo. Então a gente tem esse tipo de problema também de construir e montar essas grandes estruturas com uma certa exatidão, né? No LGI, aqui, no Laboratório de Geodésia Industrial, nosso objetivo aqui é gerar e disseminar conhecimento, ou seja, fazer pesquisa, né? E apresentar esses resultados dessas pesquisas para a sociedade, através de projetos de pesquisa, desenvolvimento, ensino de graduação e pós-graduação, serviços especiais, consultorias e treinamentos. O nosso foco principal na LGI é pesquisa, né? Então, a gente até faz algumas demonstrações, por exemplo, na aula de metrologia, né? A gente vai lá no LGI e faz mostra algumas coisas para os alunos, mas o nosso objetivo principal é desenvolver projetos de pesquisa. Essa aqui é a equipe de professores que trabalha no LGI. Então, somos eu, o professor James e o professor Roberto Simone. E sempre temos, claro, também vários alunos trabalhando conosco, né? Alunos de graduação e alunos de pós-graduação. O que a gente faz no LGI, quais são as nossas competências, né? Então, desenvolvimento e otimização de processos de medição de grandes estruturas. A gente trabalha com incerteza de medição e estatística aplicada. Essa é uma área bem específica da metrologia, né? A gente faz medições com estação total robotizada e um equipamento que chama Indoor GPS, que a gente tem no nosso laboratório. A gente trabalha com sensores inerciais, com posicionamento indoor, por exemplo, para robótica, na área de robótica móvel. A gente trabalha com desenvolvimento de manipuladores robóticos e calibração de robôs. Essa aqui é uma imagem do nosso laboratório, então aqui a gente vê alguns dos equipamentos que a gente tem. Esse equipamento, por exemplo, aqui é uma estação total. Aqui atrás a gente vê a nossa plataforma de Stewart, que é um robô que foi construído no laboratório. Aqui essa caixinha laranja é uma parte do nosso sistema GPS indoor. Então a gente tem vários equipamentos, a gente tem vários softwares específicos também para trabalhar nessa área, né? É claro que o nosso laboratório aqui é pequeno, então a gente não tem como fazer medições de grandes estruturas no laboratório, né? Por isso a gente normalmente, quando faz esse tipo de medição, essa é uma medição de campo, né? Então a gente pega o nosso equipamento, leva até o local onde a gente vai fazer a medição e faz a medição lá no local, né? Vou mostrar para vocês agora aqui alguns projetos que a gente desenvolveu recentemente e que estão em desenvolvimento, para vocês terem uma ideia do que a gente faz no laboratório. Então esse daqui foi um projeto bem clássico de geodésia industrial, né? Onde a gente trabalhou justamente num estaleiro. Esse aqui é um estaleiro aqui de navegantes,
onde a tarefa era justamente a gente ajudar na montagem de blocos. Esse aqui é um navio bem menor do que aquele navio que eu mostrei na primeira imagem, né? Mas é um navio de médio porte, digamos assim, que também é construído por blocos. Então aqui a gente tem um bloco, essa parte da frente. Esse bloco está em cima de um veículo. Aqui a gente vê um veículo que é uma plataforma, né? Aqui está a cabine do veículo, onde fica o motorista. E esse veículo ele anda para frente, para trás, né? Para os lados. E essa plataforma ele também pode ser inclinada. Então esse veículo é utilizado para posicionar o bloco no local correto para ele depois ser soldado, né? E a nossa tarefa aqui era tentar ajudar a aumentar a velocidade desse processo aqui. Por quê? Porque normalmente esse processo é um processo muito manual, né? Então você posiciona um bloco desse na estrutura, aí tem alguém que vai lá e vai fazer uma medição com trena, com nível, etc., para verificar se o bloco está na posição correta. Daí ele vai fazer as medições e vai falar assim, não, está 10 milímetros fora. Né? Aí o motorista vai lá e dirige aquele veículo plataforma, ele vai tentar andar um pouquinho, 10 milímetros, na direção que o cara que fez a medição falou. Né? Só que ele não sabe quanto que ele está andando. Então ele vai andar um pouco e o cara vai lá e vai fazer a medição de novo. Não, passou, agora tem que voltar um pouquinho. Aí faz a medição de novo, posiciona de novo. Não, agora foi na outra direção. Aí vai, vem, até que fique na posição mais ou menos correta, né? O que a gente mostrou é que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, utilizando tecnologias de medição mais avançadas, né? Então a gente consegue, com um equipamento chamado Indoor GPS, que a gente tem no laboratório, medir em tempo real qual que é a posição desse bloco em relação à estrutura pronta. Né? A posição e a orientação, ou seja, a posição XYZ e também os ângulos, né? Como que o ângulo do bloco está em relação à estrutura pronta, né? Os ângulos, né? Então esse equipamento está sendo mostrado aqui. Aqui o GPS Indoor é um sistema modular, né? Então a gente tem vários transmissores que funcionam como se fossem os satélites do sistema GPS, né? E a gente tem os receptores que ficam fixados aqui na estrutura da embarcação. Então esse aqui é um sistema óptico, né, um sistema que trabalha com laser. Então esse laser ele é recebido aqui pelos receptores e aí tem um procedimento para determinar a posição desses receptores no espaço. Né? E a gente consegue então transmitir essas coordenadas x, y, z e os ângulos para um dispositivo móvel, aqui para um smartphone ou para um tablet. Né? Então em tempo real o motorista que ele recebe, então essa telinha, ele está vendo lá. Né? Então ele vai dirigindo e vai dizer lá x menos 9. Aí ele vai dirigir a plataforma e em tempo real vai aparecendo x menos 9, x menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, até 0. E aí ele sabe que está na posição correta. Então esse é um projeto que a gente fez aí há um tempo atrás. Esse aqui é um outro projeto que é a construção de uma plataforma de Steward, que é esse robô aqui. Vou mostrar para vocês já um vídeo dessa plataforma aqui se movimentando. E o nosso objetivo aqui era fazer com que essa plataforma se movimentasse da forma mais exata possível. Né? Então a gente utilizou também o sistema GPS Indoor para informar em tempo real qual que era a posição e orientação dessa plataforma no espaço. E essa informação é utilizada no controle da plataforma em tempo real. Então aqui a gente consegue ver a nossa plataforma se movimentando. Né? Então essa plataforma de Steward ela é formada aqui por 6 pernas, né? Cada perna dessa tem um motor, ou seja, a perna consegue se esticar e voltar conforme ela é comandada, né? E o movimento dessas pernas gera, então, um movimento da plataforma de cima aqui, e a gente diz em 6 graus de liberdade, então a gente consegue subir e descer, ir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e também inclinar a plataforma de cima do jeito que a gente quer, né? Esse tipo de mecanismo é bastante utilizado, por exemplo, em simuladores de voo, né? Então se vocês verem aqueles simuladores de voo que os pilotos usam para aprender a pilotar um avião, né? Então o mecanismo que faz esse simulador se movimentar é um mecanismo de plataforma de Steward. E aqui em cima a gente vê os sensores do sistema Indoor GPS, os receptores, né? Então aqui, esses aqui são os receptores, aqui atrás a gente vê os transmissores que emitem então um sinal de laser, né? Que é recebido por esses transmissores, pelos receptores. E a gente consegue, então, o sistema fornece, né, em tempo real a posição e orientação dessa plataforma aqui no espaço. E essa informação é utilizada, então, pelo controlador da plataforma para corrigir o seu deslocamento de maneira que o deslocamento seja o mais exato possível.
Então essa plataforma aqui ela foi construída 100% dentro do laboratório, né? Então o nosso especialista na área de robótica é o professor Roberto, e ele junto com os alunos construiu essa plataforma do zero, incluindo a parte de controle da plataforma, né? Então um projeto bem sofisticado, bem avançado e super interessante também de se fazer. Esse aqui é um outro projeto na área de avaliação dos sistemas de medição que são utilizados em geodésia industrial. Então aqui tem 2 exemplos de sistemas de medição nos quais a gente tem um processo de medição de distância sem contato, né? Então esse equipamento de cima aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto, isso aqui é uma trena laser, né? Então a trena laser é utilizada, por exemplo, para você fazer medições na área de construção civil, na área de arquitetura, medir, por exemplo, o tamanho de um cômodo, né? E o problema desse tipo de equipamento de medição é como que a gente consegue calibrar esses sistemas de medição, ou seja, como que a gente consegue ter certeza que esses sistemas de medição estão medindo corretamente, certo? Então a gente precisa de alguma referência para fazer isso. E o problema é que essas referências, equipamentos de referência utilizados para você calibrar uma trena laser, ou para calibrar um equipamento como esse daqui, que é uma estação total, que é um sistema também utilizado na área de engenharia civil, né? Utilizado na área de geodésia industrial também, que também tem um sistema de medição de comprimento a laser. Então o problema todo é você ter um sistema de medição de referência com custo razoável, porque esses sistemas, quanto maior for a exatidão deles, mais caros eles vão ficando também, né? Então a ideia desse projeto era que a gente tivesse algum sistema de referência para checar esse tipo de instrumento com custo razoavelmente baixo, certo? Então esse trabalho que foi desenvolvido numa dissertação de mestrado, onde a ideia aqui era a gente ter 2 pilares, né, que estão a uma certa distância, e a gente conseguir posicionar esses 2 pilares aqui a uma distância muito bem conhecida. E para isso a gente utilizou uma barra padrão, curta, né, com 1,5 m de comprimento, e o comprimento dessa barra a gente consegue calibrar muito bem, e aí através de uma técnica que a gente chama de concatenação, né, a gente vai avançando essa barra no espaço, empurrando ela para frente, a gente consegue então posicionar esses 2 pilares a uma distância muito bem conhecida. Então a gente conseguiu gerar um comprimento aí de em torno de 50 metros com uma incerteza de 2,8 milímetros. Então a gente tinha certeza do comprimento entre esses 2 pilares dentro de uma faixa de 2,8 milímetros para mais e para menos, o que é bastante razoável, assim, muito bom, né? Essa aqui é uma outra área que a gente está bastante envolvido também no laboratório, que é a área de sensores inerciais. O especialista nessa área é o professor James, que está fazendo doutorado deles sobre isso. E sensores inerciais são esses sensores que vocês têm, por exemplo, no smartphone, que o smartphone utiliza para determinar a posição que o smartphone está no espaço, que o smartphone utiliza, por exemplo, quando você faz um joguinho de carro, quando você inclina o smartphone para um lado e para o outro, né? Que ele mede essa inclinação. Então esse tipo de sensor, que é um sensor de movimento, né, se chama sensor inercial. E no laboratório a gente quer investigar até que ponto que a gente pode utilizar esses sensores inerciais para tarefas de geodésia industrial. Então, a grande vantagem desses sensores é o custo, né? São sensores bastante sofisticados, mas como eles estão sendo fabricados em grandes quantidades por conta da utilização em smartphones, em tablet e tal, né? Eles ficaram muito baratos. Então, tem bastante gente trabalhando com isso, né? Ou seja, como otimizar ou como utilizar esse tipo de sensor para aplicações industriais, para aplicações como as que eu expliquei para vocês. Então a gente pode, por exemplo, pensar na utilização desse tipo de sensor para medir lá a posição e orientação daquele bloco de navio, né, na hora de fazer uma montagem. Tá? Então a gente está trabalhando com esse tipo de problema também. Bom, pessoal, essa foi uma apresentação bem rápida do que a gente faz no LGI, né? Claro que seria muito mais interessante se a gente tivesse condições de ir lá no laboratório e mostrar para vocês em tempo real os equipamentos funcionando, né? Mas eu tenho certeza que vocês ainda vão ter a oportunidade de fazer isso assim que passar esse período aí de atividade não presencial. Vocês estão convidados a conhecer o laboratório, né? É só entrar em contato comigo, a gente combina um dia, eu mostro para vocês lá o que a gente está fazendo, certo?
Gabriela Narciso, eu sou aluna do curso de Engenharia Aeroespacial aqui na UFSC Campus Joinville e hoje a gente está aqui no Laboratório de Sistemas Embarcados para mostrar para vocês alguns dos projetos que a gente desenvolve aqui. Bom, o meu projeto tem a ver com a comunicação entre nanosatélites e estação de terra. Essa comunicação ela é feita através das antenas PET, que são antenas de microfita. Essas antenas elas são muito boas e efetivas em comunicação. O intuito maior do nosso projeto era substituir o material de substrato da antena por nióbio. Por que nióbio? Porque ele é muito encontrado no nosso país, ele serviria muito bem pra gente e ele é pouco utilizado. Então a gente fez essa substituição do material e fez diversas simulações em dezenas de antenas pra gente saber se a adição do nióbio melhoraria ou pioraria a transmissão do sinal da antena. E bom, essa foi a minha pesquisa. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais sobre uma pesquisa que tem a ver com o curso de Engenharia Mecatrônica. Olá, sou Thais Benamura, aluna do curso de Engenharia Mecatrônica, e meu projeto visa o auxílio na locomoção de pessoas com deficiência por meio de sinais de EEG para o controle de um kart elétrico. Bem, nós captamos os sinais do cérebro via o eletroencefalograma, que é o EEG, e após isso nós filtramos esse sinal, uma vez que existe muitos ruídos nos sinais do cérebro. Por quê? Porque cada sinal que o cérebro emite para o nosso corpo vai ser captado pelo EEG, então nós temos que filtrar esse sinal. Após isso, nós classificamos esse sinal para poder pegar o sinal que a gente precisa para controlar o kart. Além do meu projeto, também existe o projeto de robótica. Olá, eu sou Adriano Oliveira, sou aluno de mestrado de Engenharia em Ciências Mecânicas. Vou apresentar meu projeto de dissertação. Então esse daqui é um veículo autoguiado que tem por objetivo o transporte de cargas em ambientes fechados, entre eles a indústria ou galpões de distribuição de mercadorias. Ele é sensoriado e programado de forma a garantir a segurança e bom funcionamento das operações que ele é designado. Então esse veículo ele também é capaz de transportar e rebocar equipamentos com um volume e um peso muito maior que o peso do próprio equipamento. Agora quem vai apresentar o Assir sobre o veículo elétrico. Olá, meu nome é Assir Marconato Júnior, sou estudante de Engenharia Mecatrônica e vou falar sobre a plataforma de ensino e extensão de um kart elétrico. Um kart elétrico consiste em uma estrutura e uma propulsão elétrica. A propulsão elétrica existe um inversor de frequência, um banco de baterias e um motor. Na área de ensino, o objetivo é instalarmos um sistema de telemetria para que possa coletar dados e avaliar qualidade e consumo. Já na parte de extensão, o objetivo é a popularização da tração elétrica. Além de ensino e extensão, trabalhamos com pesquisas na análise de impactos ambientais gerados por veículos elétricos. Esse foi mais um tour pelo laboratório. Obrigado por assistir. É isso aí. Oi, meu nome é Gabriela Narciso, eu sou aluna de Engenharia... Olá, sou Thais Benamura, aluna do curso de Engenharia Mecatrônica, e o meu projeto visa auxílio de locomoção. Nossa, eu odeio vocês, todos vocês. E eu vou falar sobre o projeto de pesquisa e extensão, que é o kart elétrico. A gente pode colocar no erro de gravação. Olá, eu sou Adriano Oliveira, sou aluno de mestrado em Engenharia em Ciências Mecânicas. Vou apresentar meu projeto de dissertação. Tá? Esse daqui é um veículo que é capaz de transportar e rebocar equipamentos com uma massa superior... Meu caramba!